Tem uma teoria um pouco famosa da década de 50 sobre a ideia do pico de produção de petróleo. O autor dessa ideia, ou pelo menos quem ficou famoso com essa ideia nos Estados Unidos, foi esse senhor aqui, o King Robert. Então ele era um geólogo e prestou consultoria para o Instituto Americano do Petróleo. E aí ele escreveu esse documento aqui, ó, em 1956. Ah, enfim, o documento é enorme e fundamenta uma série de coisas, mas o que ele quer analisar é a produção de petróleo nos Estados Unidos, de carvão, de gás em função do tempo. Esse gráfico aqui é para carvão, então tonelada de carvão por ano, milhões de toneladas de carvão por ano, de 1820 até 1960. Bilhões de barris de petróleo por ano, de 1860 até quase 1960. E quando você olha para essas curvas, elas sempre têm esse comportamento do tipo um crescimento exponencial, né? Então o que ele foi analisar era se isso ia continuar para sempre ou por quanto tempo isso poderia continuar. Então, aqui no começo do documento ele explica a teoria, né? E aí o modelo que ele chega é razoavelmente simples no seguinte sentido. Então, nesse quadrado aqui, você tem tempo nesse eixo e a taxa de produção nesse aqui. A quantidade é fixa, porque o recurso é finito. Então, à medida que você aumenta a velocidade de extração, você vai diminuir o tempo que a extração vai durar. Então, sempre vai ter um pico. A questão é saber quando que esse pico vai chegar. Se ele vai ser uma extração anual maior, que chega antes, ou uma extração anual menor, que chega depois. Ah, enfim, o ponto principal da teoria, que gera bastante polêmica, é que o Hubert levantou a ideia de que ia acabar o petróleo nos Estados Unidos em algum momento e que até a década de 60, até o ano 56, quando foi produzido o documento, a produção ano após ano sempre foi recorde e ele achava que isso ia parar de acontecer. Bastante gente tem um preconceito com a teoria e você vai achar, sobretudo, bastante economista e tem discussão sobre isso em jornal, principalmente americano, vai ter um monte de coisas sobre isso em contextos políticos que vão falar sobre energia e, sobretudo, um monte de economista duvida dessa teoria e acha que ele estava errado, né? Então, eu fui dar uma olhada no documento e aí tem um negócio interessante para ilustrar, que é o que começa nesse capítulo aqui, ó. Então, taxas de produção futuras. Então, ele faz umas estimativas, ele usa os valores lá de, na época, quanto se tinha de reserva estimada de petróleo nos Estados Unidos. E aí ele faz esse tipo de análise aqui, ó. Taxa de produção de carvão por ano é o que está aqui. E essa parte aqui é quanto tinha sido consumido até 1956. Então, o que isso já evidencia é que a quantidade de carvão disponível é absurdamente maior do que a quantidade de petróleo ou gás disponível. Mas enfim, para qualquer recurso finito, o comportamento é o mesmo. Então, na estimativa que ele fez lá, o pico de produção de carvão ia acontecer só daqui a um século ou coisa assim, né? Mas enfim, um monte de outros problemas podem acontecer antes. Então, a ideia é a seguinte: essa curva aqui, a forma dela pode mudar. O pico pode ser mais alto e pode vir antes. Só que a área dela, isso é fixo. A área dela não depende de atividade econômica, não depende do que o ser humano quer fazer. A área dela é simplesmente representa simplesmente quanto de
desse recurso está disponível. Aqui ele também não considera o preço da extração, é uma análise puramente de quantidade finita, assim. Não é discutindo o tipo de tecnologia, se é mais caro extrair um carvão do que o outro, ou coisa do tipo. Aí a parte mais interessante vem quando a gente olha para essa curva aqui. Esse gráfico da figura 21. Então o que o Hubert fez foi falar assim, olha, então a gente tem uma dúvida entre quanto de petróleo tem nos Estados Unidos, se é 150 ou se é 200 bilhões de barris. Mas mesmo mudando em 1/3 aí a quantidade, na estimativa dele, o pico só se deslocava ali de, sei lá, de 1968 para mais próximo a 1975. Então a gente não tem uma certeza no valor da reserva, mas mesmo tendo essa incerteza na ordem de 30%, que era a incerteza que eles tinham em 56 quando ele foi fazer o estudo, ele previu então que ia ficar o pico de produção de petróleo americano, em território americano, das reservas convencionais, né? Depois eu vou falar o que são reservas não convencionais. Então isso aconteceria em meados dos anos 70, um pouco antes, um pouco depois. E o pico de produção seria de quase 3 bilhões de barris por ano aqui, ou, para essa outra estimativa, 3 bilhões de barris por ano. O que é interessante, então? Primeiro ponto, o Hubert não falou que o petróleo ia acabar. Tem um monte de notícia, um monte de economista, como eu falei, que ele vai apresentar assim, o Hubert errou essa teoria maluca de um comunista que fala que o petróleo vai acabar. Ele não falou que ia acabar, ele queria saber quando que ia acontecer o pico de produção, porque uma vez que você não consegue mais aumentar a produção, vai ter alguma coisa estranha com o preço. Era esse o ponto crucial da teoria. Então, é interessante a gente comparar com o que aconteceu de verdade. Então, se você entrar aqui, por exemplo, no site do Departamento de Energia americano para dar informações, eles têm informação sobre tudo que é combustível, fonte de energia dos Estados Unidos, sobretudo do petróleo tem bastante dado, né? Então, se você vier aqui, por exemplo, em reservas e produção de petróleo, então agora tem aqui, ó, produção, é um negócio que é atualizado todo mês, tem alguns dados atualizados toda semana. Então, produção de óleo cru, milhares de barris por ano. Dá para você selecionar por região dos Estados Unidos e analisar separado. Então, se você olhar para esse gráfico aqui, que é a produção de petróleo então, em território americano, lembrando que o Hubert fez a previsão em 1956, que era por aqui. E aí, o pico aconteceu justamente em 1970, 71, nesses anos aqui, que foi quando aconteceu a primeira crise do petróleo, né, que os países se juntaram para criar a OPEC, enfim, mudaram os preços, etc. E daquele ano para frente, a produção só caiu. Então, eu tenho até alguma dúvida sobre a unidade porque tem uma diferença sobre o que é petróleo cru e o que é petróleo já processado em algum grau, mas enfim. O ponto aí aqui tem um pico que dá 3 bilhões e meio de barris em 1970
E aí o nível foi caindo constantemente até 2008. Em 2008 estava nos 2 bilhões. Se você voltar e olhar para o gráfico do Hubert, é justamente algo bem parecido com o que acontece com essa curva. Então, um pico de 3 bilhões que o Hubert previu, o pico deu 3,5. O ano está praticamente em cima da previsão do Hubert. E aí a produção ia cair até um valor em começo da década dos 2000 aqui. Na previsão do Hubert ia dar 1,5, né? Então o que aconteceu foi que a produção foi um pouquinho maior, então essa curva ficou um pouquinho mais alta e um pouquinho mais esticada para a direita. De todo modo, o que eu quero discutir é o comportamento da curva. E o comportamento da curva é impressionante a precisão. Então tem um pico e diminui entre o pico e os anos 2000, diminui pela metade. E é quase isso que aconteceu com a produção de petróleo americano na prática. Então tem um pico de 3,5 e cai para 1,8, 1,9. E aí depois começou a ter um aumento. Então esse aumento aqui, aí de novo, um monte de gente veio falar que viu, o Hubert estava errado, ele não previu esse aumento. Ele sabia que isso aqui seria possível, mas na estimativa dele ele escolheu não considerar isso. E isso aqui é um negócio bastante polêmico que a gente chama de shale gas. Então o principal produto novo de combustível fóssil que os Estados Unidos encontrou e começou a explorar fortemente desde os 2010, quando então a produção de petróleo e gás americano fugiu do comportamento que o Hubert previa, óleo e gás extraído desse tipo de rocha que tem nessas áreas aqui, que a gente chama de xisto aqui no Brasil. Então é um tipo de rocha que está razoavelmente profundo. Alguns poços chegam a ter 3 km de profundidade. E eles conseguiram fazer esse tipo de poço se tornar produtivo quando eles inventaram uma tecnologia chamada de perfuração horizontal e, junto com isso... Então, só para ilustrar, a extração de gás convencional ia ser algo como está mostrado nessa figura aqui. Então você faz um poço e acha um bolsão de gás e o gás sai. No caso do xisto, a ideia é então fazer um poço horizontal que começa aqui, e ele pode se estender para os dois lados por vários quilômetros também. E aí você consegue, inclusive, se você tem uma cidade aqui, você pode cavar do lado e fazer o furo na direção da cidade, que é com perfuramento direcional que eles também conseguem fazer. Então não é só que vai na horizontal, eles conseguem escolher bem a direção e controlar isso. E aí você usa um monte de máquina para jogar água com uma mistura de produtos químicos em alta pressão que vai estourar essa rocha aqui. Porque essa rocha ela é meio porosa e nesses poros, nessas bolinhas, lá dentro que vai ter o gás de xisto e também o óleo de xisto. Então pode sair as duas coisas. Sai mais gás do que óleo, mas também tem petróleo. Então, esse outro documento aqui, isso aqui é do Post Carbon Institute. É uma organização não governamental que discute essas questões da transição energética. Eles têm vários relatórios muito interessantes e eles mostram, por exemplo, o seguinte: se você analisar a produção individual de cada região, de cada uma daquelas bacias produtoras de gás e óleo não convencional dos Estados Unidos,
várias delas já estão em declínio. O que eu quero dizer com isso? A ideia, o tipo de curva lá do Hubert já aconteceu para cada uma delas individualmente. Então, as que começaram a ser extraídas, onde se começou a extração primeiro, acaba primeiro, né? Mas então a ideia é que tem, por exemplo, Hainesville, Barnett, enfim, tem todas as outras aqui. Dá para ir naquele mapa e procurar qualquer qual se quiser. Então várias tiveram um pico aqui, ó, em torno de 2012. E elas individualmente já declinaram razoavelmente bastante até a produção. Então, tipo, Hainesville aqui, ó, deu um pico de quase 6 e agora está aqui entre 3 e 4, alguma coisa assim. Então já caiu 50% da produção daquele lugar. Então, o que explica os Estados Unidos estarem conseguindo aumentar a produção desse gás e petróleo não convencional é que eles estão aumentando absurdamente rápido o número de poços sendo perfurados. Então, esse Marcellus é o principal lugar que está produzindo agora, e aí lá a curva ainda está na crescente aqui. Então, olhando para os dados só de uma daquelas regiões, daquelas bacias, por exemplo, de Hainesville, então você teve o pico de produção daquela bacia em 2012, e de lá até o relatório de 2014, esse relatório aqui de 2014, então já tem 2 anos, né? Já mudou alguma coisa. Mas, então, em 2 anos, de 2012 a 2014, caiu 46% a produção. E ela caiu com o número de poços aumentando, que é a linha em vermelho aqui. O número total de poços é muito grande, são centenas de milhares. Então, a gente voltar para o site aqui do Departamento de Energia americano, tem informações específicas sobre gás, e aí tem outra informação que é interessante para ver. Então, se você for olhar, rigs são os equipamentos que perfuram os novos poços. Então, se a gente pegar um dado, esse aqui está bem atualizado. Então, o dado é de 15 de setembro, né? Faz uma semana que foi publicado. Então, o número de equipamentos perfurando novos poços de petróleo aumentou 80% em um ano. De gás, aumentou 109%. E o principal aumento não é de poço convencional, porque poço convencional não tem mais de onde tirar, praticamente. Então, ó, poço convencional, que é o vertical, 4,7%. Aí, se você for olhar para o horizontal, que é o que vai ser usado para o fracking, então, aí ele aumentou 101%, e os direcionais 50%. Então, o que mais está movendo a produção de petróleo americana agora é o aumento pronunciado desse tipo de perfuração de petróleo. E aqui também tem um dado mais atualizado. Então, o que a gente vê para a produção de gás é que ela cresceu muito acelerada aqui, né? E já desacelerou bastante. E aí tem uma informação diferente. Você fala assim, você pode ser otimista e pensar, mas ainda está aumentando a produção, tudo bem. Mas ela aumentou esse pouquinho aqui, aumentando em 100% o número de poços, o número de equipamentos perfurando novos poços, né? Então isso significa pelo menos uma coisa: o custo está aumentando e a gente já deve ter chegado perto do pico de produção, já que se você olhar para a curva do Hubert, quando
começa a chegar perto do pico é quando a inclinação da curva aqui diminui e ela está muito próxima de descer. Você consegue maquiar isso um pouco e estender um pouco essa curva se você fizer justamente o que estão fazendo lá, que é aumentar a velocidade com a qual você fura novos poços. Só que cada poço novo é cada vez menos produtivo. E aí, se você procurar notícias sobre isso, por exemplo, essa aqui do Bloomberg, de abril desse ano, então o número de equipamentos perfurando poços de gás dobrou desde agosto de 2016 e a produção de gás diminuiu 1,2%. E, em média, os poços do Marcellus, que é essa parte verde aqui, ó, da produção, então que dá 1/3 pelo menos da produção de gás, os poços que já estavam abertos há um ano atrás já estavam produzindo 50% do que eles produziam inicialmente, né? Então isso reflete o seguinte fato: em um ano, o branco aqui, ó, é a produção de gás, então ela está mais ou menos constante, e o azul é o número de equipamentos furando novos poços, ele aumentou. Então está difícil manter a produção constante, ainda mais aumentar ela. Então é verdade que os Estados Unidos achou uma nova fonte, mas por quanto tempo ela vai durar, não é claro. Então é perfeitamente possível que não demore muito para acontecer o novo e eventualmente final declínio da produção de gás e petróleo norte-americano. Voltando para o relatório do Post Carbon Institute, então eles fazem a seguinte previsão, lembrando que isso foi feito em 2014, né? Usando os dados do Departamento de Energia americano. Então o vermelho era a produção divulgada pelo Departamento de Energia. Aqui na esquerda você tem a produção de gás de xisto e aqui na direita o número de poços produzindo, né? Que é a curva preta. O número de poços produzindo não é a mesma coisa que o número de poços. Você pode furar um monte de poço que não dá certo. Então o número total de poços certamente é maior do que esse. Mesmo nessa região aqui que já está no passado, né? Que tem o dado, o número total de poços é maior do que esse. Então a previsão deles é que o pico deveria acontecer justamente em 2016, que se isso aconteceu, aí bate com a ideia dessa reportagem do Bloomberg, que eu acabei de fechar, mas enfim. Essa notícia do Bloomberg aqui, né? Que então eles estão aumentando o número de poços sendo perfurados e a produção total não está aumentando. Então tem um monte de política relacionada com isso, mas desde 2008 com o aumento dessa produção de gás e petróleo não convencional, junto com a importação de óleo não convencional das areias canadenses, que os Estados Unidos conseguiu evitar petróleo do Oriente Médio e começou uma guerra de preço, então, com o Oriente Médio, sobretudo com a Arábia Saudita. Então, só para mostrar que tem bastante notícia sobre isso, recente, né? Ainda, então, isso aqui é do Washington Post. Então, por que a Arábia Saudita não está conseguindo mais controlar o preço do petróleo? Esse aqui é equipamento para perfurar gases de xisto e óleo de xisto. E aqui eles vão falar mais bem documentado algumas dessas informações que eu falei antes no vídeo. E aí tem um outro problema, que o Obama ele
saiu da Casa Branca comemorando que os Estados Unidos tinha diminuído a emissão de CO2 porque trocou carvão por gás desse gás de xisto. Só que tá tão barato gerar eletricidade com o gás lá agora, que algumas centrais nucleares foram desligadas porque não estava valendo a pena manter ela funcionando. Ela não tava pagando nem os custos. Então elas fecharam. E agora tem 6 desligadas e mais algumas ameaçando desligar. Então, se elas desligarem, os Estados Unidos vai substituir isso aqui por gás de xisto, e o gás de xisto é combustível fóssil. Não estou falando que nuclear é melhor, só estou dizendo que a redução do CO2 que o Obama comemorou não vai durar muito tempo, provavelmente também. E aí, isso implica também que reatores nucleares estavam em construção, os Estados Unidos tinha 2 em construção, e aí tem obras abandonadas lá agora também. Essa notícia do New York Times de julho desse ano. E isso ilustra o que significa a teoria de Hubert do pico de petróleo e o que é verdade e o que não é verdade do meu ponto de vista no que está acontecendo. E já que eu citei tanto o relatório do Post-Carbon Institute, então aqui está a capa do relatório, Drilling Deeper. Esse aqui é o principal responsável por fazer o relatório. Tem vídeo dele no YouTube com a apresentação dele discutindo em detalhes cada lugar. Ele sabe um monte de detalhe dos Estados Unidos, né? Da produção, o que tem em cada região, os problemas que estão acontecendo, etc. E tem uma série de outras coisas sobre o gás de xisto que a gente poderia discutir. Então tem uma série de problemas ambientais e, enfim, dava para discutir por semana sobre isso. E a parte que é ruim para a gente que está aqui nessa região é que a gente está no meio de uma enorme bacia de xisto que se estende desde do centro do Brasil ali, pega praticamente todo o Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, norte da Argentina, praticamente todo o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e tem mais 3 bacias ainda indo mais ao sul da Argentina, né? Então é uma fonte bem polêmica e muita gente quer extrair esse tipo de óleo e gás, inclusive daqui. Se você for ver, por exemplo, notícias aqui na nossa região sobre isso, né? Essa aqui está na Gazeta do Povo de 2013 ainda, eles comemorando que o Paraná vai ter investimento para exploração de gás, né? O problema, enfim, eu não gosto desse tipo de gás, e isso aqui é a parte onde já foi feito leilão para alguma empresa explorar esse lote de xisto, né? Onde deve ter principalmente gás, mas pode ter um pouco de petróleo. E ainda bem que pelo menos alguém no Brasil já conseguiu se organizar e criou uma comunidade que chama Não Fracking Brasil. Tem o site deles também, que tem exatamente esse nome, nãofrackingbrasil.com.br. E aqui tem notícias bastante atualizadas, essa é de junho. Então, sem transparência e licença social, a Agência Nacional do Petróleo segue cronograma de leilões de petróleo e gás. Então, eles anunciaram uma nova sessão de leilões para setembro, no Rio de Janeiro. Então, essa rodada agora, eles dizem aqui, tem oferta de 287 blocos nas bacias de Sergipe, Alagoas, Espírito Santo, Campos, Santos e Pelotas. Essa de Pelotas é no mar. E nas bacias terrestres do Parnaíba, Paraná, Potiguar, Recôncavo, Sergipe, Alagoas e Espírito Santo. Então, todas essas aqui
são continentais. As outras são marítimas, né? Tem um mapa aqui para mostrar mais informações sobre isso. Enfim, é uma coisa que deve preocupar a gente por mais de um motivo no futuro próximo.